acompanhar um pouquinho do teu trabalho essa semana, né? Todos os jogos são extremamente importantes, Juventude precisa buscar pontos, e a gente já viu que tu testou uma formação diferente com os 3 zagueiros, até com a vinda do Chaves, do Nogueira, enfim, com esses reforços. É por aí que o Juventude vai atuar esse próximo jogo, com essa formação de 3 zagueiros? Vamos lá, bom dia. É uma possibilidade, a gente vem treinando, então essas semanas abertas, ela serve justamente para a gente poder treinar outras variações, né? Então a gente tem zagueiros com essas capacidades, né? com velocidade, que tem a construção. Então, para que você tenha um sistema com 3 zagueiros, você precisa que esses atletas reúnam essas características, né? Para que você também não fique preso somente numa ideia de jogo. Então essas semanas abertas, a gente já fez isso aí também em outra oportunidade. Então essa semana a gente entendeu para dar uma ênfase também nesse sistema. Então a gente tem conversado, tem estudado bastante o adversário. Então é uma possibilidade que a gente tem de ir a campo lá de início com 3 zagueiros, mas isso a gente define, a gente tem um treino de hoje, de amanhã ainda, para a gente poder ter essa definição. E eu tenho certeza que aqueles que irão a campo de início irá representar muito bem o Juventude. Temos conversado bastante aqui, então passado as imagens dos nossos jogos, do próprio adversário, e é um momento que a gente precisa dar uma resposta para nós, para os nossos torcedores. O torcedor tem apoiado, tem nos ajudado, e a gente está com dívida com eles, né? Então isso que a gente tem passado para cá, para a gente poder tá representando eles com a eficiência ainda melhor, com um nível de excelência maior. Então a gente precisa estar com o nível de concentração redobrado nessa fase da competição e viver o próximo jogo. Então viver esse jogo com intensidade, para que a gente possa ir lá fazer um grande jogo e sair de lá com o nosso objetivo alcançado. Bom, Humberto, dentro dessa proposta, né, de 3 zagueiros, né, dessa instalação com 3 zagueiros que você mostrou nos treinos dos últimos dias, tem intercalado, né, nos trabalhos o ala pela esquerda. Em alguns momentos o Moraes, em outros o Capixaba. A sua ideia nesse sistema seria começar com qual jogador e muda o que entre essas duas opções? Olha, os dois em igualdade, né? Lógico, característica e diferente. O Moraes é um atleta de último terço de campo, né? Mais com essa qualidade, é um jogador mais ofensivo, vamos dizer assim, quando ele está na linha de 4, com a linha de 3 dando sustentação para ele, dá essa liberdade maior para ele. É um atleta que constrói por dentro, sabe jogar por fora também, tem facilidade de chegar ao fundo e tem o arremate de fora da área também que a gente ganha com ele. O Capixaba, um jogador de força, né, com a potência, que consegue transitar, e é um jogador oriundo de extremo, né, de ponta, de atacante. Então, mas é um atleta que compõe bem taticamente. Quando está jogando com 2 linhas de 4, ele consegue recompor bem, muitas vezes fazer linha de 5, como foi o caso lá contra o Red Bull Bragantino. Então a gente tem o equilíbrio nos dois, a gente tem estudado bastante. Hoje a gente define esse atleta até para que amanhã a gente possa já fazer esse trabalho já com esse atleta que irá iniciar, para que eles possam se sentir seguro, possam se concentrar ainda melhor, entendendo que é ele que vai a campo e as características dele são necessárias para a gente poder vencer a partida. Então a gente tem ganho com os dois, né? Então tanto o Moraes como o Capixaba tem uma sustentação ainda defensiva, até pela biotipia, né? Um duelo defensivo, mesmo sendo atacante, mas ele consegue duelar defensivamente também, e tem esse arrasto de trás para frente, um atleta que, por ser atacante, de fazer isso já mesmo com linha de 4, tem uma facilidade maior de chegar à frente também. Então, as duas ideias, elas potencializam esse sistema com 3 zagueiros. Então, aquele que a gente escolher, tenho certeza que irá contribuir muito pelas suas características à equipe. Bom, Humberto, ainda sobre o sistema de 3 zagueiros que pretende ser utilizado, que traz uma segurança defensiva um pouco maior para o Juventude, tu pretende utilizar um meio-campo um pouco mais ofensivo, como foi contra o América, ou pretende promover a volta de um dos volantes de origem, seja o Jadson, o Jean ou até o próprio Yuri? Vamos lá. Cada cenário, né? Cada jogo te pede uma ideia, você tem que, sem fugir do teu contexto, do seu padrão, né? Você fazer pequenos ajustes em detrimento de alguns jogos, da necessidade que temos também de
de vencer a partida, por isso que aqui contra o América a gente optou por aquela formação, por entender que os atletas para iniciar aquela partida estavam em melhor momento, ia ter a conexão de encaixe, que a gente ia ter uma vantagem sobre o nosso oponente. Isso demonstrou durante o jogo. Os 7 primeiros minutos ali, antes de a gente tomar um gol totalmente evitável, um gol que já falamos aqui na outra oportunidade, a equipe se portava super bem, com bola na trave, finalização de fora, 3 escanteios a favor, então você estava amassando o adversário, não é porque você estava jogando com 2 atletas que não tem característica defensiva ao extremo, que você não é defensivo, você não tem equilíbrio defensivo. E às vezes quando você está jogando com 3, com 4, com 5 atacantes, que você é ofensivo. Então você precisa equilibrar e conectar essas peças, né? Como que você vai fazer o equilíbrio, como que você vai fazer as conexões de um atleta com o outro, de um setor para o outro. Então essa engenharia você tem que estar atento, não é somente tacar no campo, vou jogar com 3 zagueiros, tá, mas como eu vou fazer na hora de defender? Como que eu vou fazer na hora de atacar? Como que eu vou fazer na hora de atacar na iniciação com o meu goleiro? Como que eu vou atacar no momento que eu partir do meio campo para frente? E quando eu estiver no terço final do adversário, o que eu faço? Então eu tenho que ter os mecanismos de movimentações para gerar o desequilíbrio do adversário. E isso a gente tem que fazer como comissão, ofertar para o atleta as possibilidades, vocês acompanham, e a gente consegue estudar o adversário, e os jogos têm nos trazido isso, então a gente fica feliz, porque aquilo que a gente tem estudado, o adversário tem feito a mesma coisa, e a gente tem obtido vantagem quando a gente faz os movimentos, mas infelizmente a gente não tem conseguido uma constância dentro do jogo. E a Série A, ela te pede que você tenha constância e que você continue martelando. Para você fazer um gol, você tem que ter 5, 6, 7 ações sincronizadas para você ir lá fazer um gol. E para defender, é a mesma coisa. Se você tiver uma sucessão de 2, 3 erros, é certeza que você vai tomar um gol na Série A. Foi o caso que nós tivemos 4 erros primários no jogo passado, pagamos um preço. Contra o Bragantino, tivemos 2, sabendo a jogada do adversário, com orientação, acabamos pagando o preço caro. Então, se a gente for puxar a memória dos outros adversários, é a mesma coisa. Então, a gente está no caminho, infelizmente os resultados eles não têm entrado. Nenhum adversário, tirando o Flamengo, foi superior a nós, amassou a gente, obteve vantagem, já falou, merecimento igual foi o Flamengo, mereceu vencer porque nós não fizemos uma boa partida, e quanto um adversário que está com um nível acima do nosso, por estar muito tempo, jogadores de seleções, então a gente não pode fugir também dessa realidade, nós temos que ser realistas, o torcedor também está enxergando. Então é nessa linha que a gente tem que estar andando para que possamos assim ter sempre uma equipe equilibrada. Então é uma formatação que a gente tem trabalhado, tem estudado, e lá a gente tem uma ideia que a gente vai precisar de jogadores mais agressivos, jogadores com qualidade, que consiga também transitar de trás para frente, que consiga também ter uma pressão um pouco mais avançada em cima do oponente, para que a gente não deixe eles também estar confortados dentro do jogo. A gente sabe que eles também vivem um momento delicado, então estão apostando as suas fichas do fator casa para poder sair dessa situação. Então nós temos que ter inteligência de jogar, saber fazer o jogo de primeiro tempo ali, porque eu tenho certeza que para o segundo tempo as coisas vão se clarear, vão se abrir ainda mais, e a gente ganha uma possibilidade maior de sair de lá com a vitória. Falando ainda um pouquinho sobre a formação do meio de campo, desde quando tu chegou, tu não conseguiu repetir o meio de campo, e isso tem sido notório em todas as partidas. O quanto isso se torna prejudicial, até mesmo nessa tua busca por formações que se encaixem no adversário, mas o quanto isso se torna prejudicial, e o quanto quando tu espera ter o retorno do Elton, que é um jogador que tu vinha comentando como fundamental nesse meio de campo, e também a opção do Anderson Leite para as próximas partidas. Vamos lá, os dois estão convocados, é o momento que precisa de todos. São 2 atletas que agregam e acrescentam muito pela sua experiência, pela qualidade e suas características, né? Claro, não na sua plenitude física, nós temos que ter um entendimento também. Não adianta a gente querer antecipar um cenário e daqui a pouco esse atleta perder mais alguns dias. Isso é muito ruim para o atleta também, para a cabeça dele. Mas a gente tem conversado, são 2 atletas que conhecem muito bem o corpo pela sua vivência dentro do futebol. A gente tem um departamento físico, técnico, de fisiologia ali, da fisioterapia, dos médicos. Então a gente tem conversado bastante. Então os 2 atletas estão aptos, estão clinicamente curados,
fisicamente não estão na sua plenitude de iniciar uma partida e sustentar 100% do jogo, ainda não nesse momento, mas consegue jogar ali por 40, 35 minutos. Então é em cima disso que a gente está levando, vamos continuar fazendo os trabalhos com eles, assim como os outros também, para que eles possam crescer fisicamente, ter os movimentos do campo, que eu tenho certeza que vão acrescentar muito, como o Elton, que, como eu falei em outra oportunidade, foi o atleta que conseguiu dar o equilíbrio para a nossa equipe. Então, quando a gente consegue com ele, mesmo entrando no jogo do Flamengo, um jogo já que estava 3-0, difícil, ele conseguiu dar uma sustentação, dar um equilíbrio. Muitas vezes não aparece muito pro externo, mas é um atleta que está comunicando com os demais, ele consegue fazer essa junção, manter a equipe compactada, no momento de estar atacando, está ajustado para não sofrer esse contra-ataque. Nessa iniciação de bola, sempre gerando uma linha de passe para conectar defesa a ataque. Então, um atleta que, pela sua experiência, pela sua característica, acrescenta muito. Então, por isso a gente tem que ter uma cautela, um cuidado. Nós estamos levando para lá. Tenho certeza que, necessitando, a gente tenha confiança plena dentro desses minutos que a gente tem para poder utilizá-lo. A gente vai estar colocando. É um atleta que vai acrescentar muito para nós. E vai ganhando seus minutos, vai vindo, mas nosso pilar, nosso jogo passa muito em função desse atleta, né? Eu acredito muito que esse volante 1, como a gente diz, né? Que hoje não pode ser somente o volante que vai caçar, vai brigar, tem que ter um posicionamento, tem que ter dar proteção ao eixo central que a gente fala, ou funil que outras pessoas falam, que é a frente da área. Então a gente sempre joga com triângulo defensivo, que são os dois zagueiros e o volante 1 ali, para te dar esse equilíbrio, para dar sustentação para o sistema defensivo, e também essa ligação de defesa, essa iniciação passa muito por ele. Então olha a importância desse atleta dentro do campo. Eu costumo dizer até para eles, a gente faz uma analogia, o volante no futebol, eu faço a analogia que é o volante do carro. O volante do carro, ele te guia. Você vai para a direita, para a esquerda, então você tem que saber então a importância desse cara para conectar todos os setores, todos os elos dessa corrente para que a equipe seja equilibrada e você consiga assim vencer os seus oponentes. Humberto, falar um pouquinho também fora de campo, a gente já vem falando sobre isso, mas conforme vai passando o campeonato e as vitórias elas não vêm, isso acaba florescendo um pouco mais, que é a ansiedade, que é aquilo de tentar buscar o resultado, e isso acarreta muitas vezes algum erro de decisão dentro de campo, né? Aquele último passe, aqueles erros primários que acabam acontecendo. Como é que está sendo a conversa também essa semana para tentar amenizar isso, principalmente para os mais jovens, para que isso não aconteça e que essa ansiedade acaba ficando só fora de campo? É uma tarefa difícil. A gente sabe que o ser humano ele é movido também a várias emoções, vários sentimentos diários. Então o jogo, você tem que tomar mais de quase 2.000 decisões, né, dentro de uma partida. Então todo momento você tem que estar muito concentrado para ter as melhores escolhas, e hoje é um mundo que você tem oferta de informação, você recebe milhões e milhões de informações diárias, então tem esse choque, né? Então, para manter o cara focado em cima daquilo que ele precisa fazer, que nenhum fator possa tirar aquilo que tem de fato de plano de jogo, aquilo que ele precisa fazer e cumprir com a sua função para ajudar o coletivo. Então, em cima disso que a gente tem colocado, tirar um pouco do peso deles. A gente sabe da responsabilidade, até falamos aqui no pós-jogo passado, é um momento de todo mundo assumir as suas responsabilidades. Lógico, nós como comando tem a responsabilidade maior, mas a gente viu, ficou nítido, foi claro que você inicia o jogo, as coisas fluindo, você com confiança, com segurança, e a cabeça do atleta tá como ali, daqui a pouco eu vou fazer o gol, daqui a pouco eu vou fazer o gol, e na primeira descida do teu oponente ele vai lá e te castiga, e com um erro que você totalmente evitável, e aí volta aquela carga todinha, aquelas interrogações elas só vão aumentando. Então aquilo que sai naturalmente, ninguém esquece de jogar futebol. Eles jogam futebol competitivamente desde os 10 anos, já joga desde os 6, com 6, 7 anos, perguntasse a eles o que eles queriam ser quando crescesse, era ser atleta profissional de futebol. Hoje eles são. Então eles não esqueceram, o HD está cheio ali deles de informações, só que muitas vezes está bloqueado, e o sistema hoje ele acaba inibindo ainda mais o atleta, isso eu falei a eles. Então é difícil, porque o que o cara vai para campo? Se eu falhar, eu vou ser, porque no nosso país é assim, a gente é julgado quarta e domingo, é julgado.
não é questionado, não é criticado. Você é julgado pelo um resultado, não muitas vezes pela tua performance, pelo seu desempenho. É o resultado que vai pesar. Muitas vezes você vai ganhar jogo, mas quando a gente traz para a sala de vídeo aqui, essa vitória foi boa, pontuou, mas ela não vai te levar um passo mais adiante. E às vezes você perdeu um jogo, mas você está mais próximo de ter êxito ali para frente, nessa construção, nessa casca que você vai adquirindo, nessas porradas que você toma, de formar uma equipe ainda melhor, e a porrada vem. Então isso acaba inibindo o sistema. Quando o cara erra, aí ele vai para dentro de campo. Se eu errar, rede social arrebenta, arquibancada arrebenta, imprensa arrebenta, interno arrebenta. Então, por mais maturidade que tem o atleta, vai ficar dividido. Então, na hora que o jogo pede para ele chegar na linha de fundo e já fazer uma bola de primeira, ele vai pensar 2 vezes. Aquilo vai bloquear ele vai dar 2 tempos na bola. Aí, na hora que ele precisa de dar 2 tempos ou 3, ele quer acelerar. Então ele não tem a noção exata, a interpretação exata que o jogo está pedindo naquele momento. Então isso acaba atrapalhando. Aí começa a errar passe, errar a bola parada, errar isso, errar aquilo, e aí vem um turbilhão e a bola de neve vai crescendo. Então isso a gente tem tentado passar para eles, encorajá-los, mostrar para eles que eles têm capacidade de fazer com que eles tragam na memória os momentos de plenitude que eles tiveram em outras equipes, até mesmo aqui, que muitos desses atletas já performaram com qualidade aqui dentro do próprio Juventude. Então é isso que a gente tem tentado resgatar na cabeça deles. A gente sabe que não é uma atividade simples, fácil, e você tem que fazer eles sentirem com alguns exemplos também. Não adianta a gente somente discursar. O ser humano ele só aprende quando passa pelo corpo, quando ele sente algo. Entendeu? Então é isso que a gente tem tentado passar para eles em forma não somente verbal, mas também de exemplos, certo? Vivos, para que eles possam sentir e vir para dentro, trazer essa memória, encorajar, dar confiança, para que assim ele consiga colocar o seu melhor, a sua melhor versão em prol do coletivo, da equipe, para que assim a gente consiga continuar buscando o nosso objetivo, que é se manter na primeira divisão. Bom, Humberto, o Vitor Mendes é outro jogador que já está convocado e retorna, ficando à disposição para esse jogo contra o Cuiabá. E além disso, como que tu vê no lado ofensivo a opção do Felipe Pires junto ao Pita, se for a opção para o jogo? Vamos lá, o Mendes é um atleta que em outras equipes eu tentei levá-lo, é um menino que tem um potencial, uma qualidade gigantesca, não é à toa que o Atlético veio aqui e levou, né? Então é um atleta que agregou muito o ano passado ao Juventude, ajudou muito nessa sustentação de manutenção ali. Então, um atleta que vai acrescentar, vai nos ajudar bastante quando estiver na sua condição para a gente poder aí estar saindo dessa situação incômoda. A gente lamenta por lesão, que é o único fato que eu lamento quando o atleta se lesiona, é isso. Machuca, é isso que eu lamento no futebol, que eu sei da luta, eu sei como é ruim ficar ali. E então, um menino que já está vindo, já está no processo de transição, creio que a semana que vem já estará conosco, junto integralmente, então vai estar brigando aí pela sua oportunidade também. O Felipe é um atleta de velocidade, de enfrentamento, um atleta com experiência internacional, quando esteve aqui nas duas equipes, tanto Palmeiras quanto Fortaleza performou também com qualidade, e essa é a expectativa, que ele possa vir acrescentar a sua qualidade, a sua experiência. É um atleta que vem num momento, está chegando agora, então não tem esse peso de gauchão, não tem esse peso de brasileiro, então está leve, está com a conta zerada, então a expectativa é que ele possa vir e nos ajudar com as suas características e ajudar a equipe a conseguir as vitórias. Humberto, sobre o que foi estudado sobre o time do Cuiabá durante a semana, quais os maiores perigos que esse time oferece e que cuidados o Juventude precisa ter na partida? Olha, é um time organizado defensivamente, um time que pressiona muito o seu oponente, varia muito em marcação de pressão alta, muitas vezes, independente de jogando dentro ou fora de casa, ele subiu a pressão, tirando a possibilidade do adversário sair com ela curta. Então eles têm essa ideia de pressionar alto, também os mecanismos ali de vir para um bloco médio para ter essa troca de alto, levar o seu oponente para um setor do campo e ali pressionar, e quando eles descem as suas linhas justamente para uma atração, para ter uma transição ofensiva, um contra-ataque mais rápido. Então eles têm jogadores com essas características que permite essa variação quando estão sem bola, né? Com bola é uma equipe que tem variação também, muitas vezes ali na sustentação com linha
linha de 3, com a saída com 3, ou então os seus médios escorregando, seus meias escorregando para as laterais do campo, trazendo os seus beiradas para dentro, para ter um povoamento um pouco maior, para gerar um pouco de dúvida na hora do equilíbrio defensivo do seu adversário. Muito ataque à profundidade, então é uma equipe que consegue chegar bem nos flancos e ter uma área pesada. Então vai exigir da gente, na hora que nós estivermos defendendo, uma compactação, um balanço defensivo um pouco mais rápido, para que a gente possa ter condição de chegar para duelar dentro desse setor e sempre bem equilibrado. Então, para tirar essas variações, esses mecanismos de movimentações que é uma equipe que faz bem. Então a gente vai precisar estar atento a esses aspectos defensivos, e com bola a gente ter também as nossas variações, os nossos mecanismos de sair curto, de sair médio, de sair com bola longa. Por isso que a gente trabalhou, tem trabalhado e tem passado para os atletas também ter lucidez naquele momento, de saber interpretar que fator externo nenhum, o momento de competição, o momento da tabela, o jogo anterior, que nada disso venha atrapalhar aquilo que é preciso ser feito, que eles possam estar concentrados, que eles consigam interpretar aquilo que o jogo esteja pedindo. Exemplo esse que eu acabei de mencionar: se a gente vai sair com a bola curta, se o adversário estiver te pressionando, tirando as possibilidades de sair curta, você primeiro tem que olhar se você tem possibilidade de sair com ela média. Trancou média e curta, pode ter certeza que você vai ter, o adversário vai deixar algum setor vulnerável, que é impossível se você fatiar o campo em 3, seja lateralmente ou verticalmente, um setor vai estar vulnerável, não tem como, o campo é muito grande para você marcar todos os setores, mesmo que esteja um encaixe individual, mas com mecanismo de movimentação, porque o jogo é de tempo e de espaço, o tempo é teu, o espaço é teu, então o adversário vai reagir aos seus movimentos. Então a gente tem que saber interpretar. Aí entra essa questão da ansiedade não atrapalhar, você não fugir daquilo que é planejado como estratégia de jogo, você está lúcido e concentrado para fazer os movimentos que é treinado, para você obter vantagem em cima do adversário. Por mais treinado, por mais eficiente que seja um plano defensivo do adversário, vai ter espaços para você poder gerar desequilíbrio a eles. Então são esses espaços que a gente tem que gerar com movimentações, mas isso só é permitido você fazer quando o atleta está vivendo o jogo, quando ele está concentrado no jogo, quando ele está com a cabeça voltada somente para aquilo que ele tem que fazer, que o fator externo não possa atrapalhar. Então é isso que a gente tem trabalhado, que eu tenho certeza, se a gente conseguir blindar essa questão na nossa mente ali, a gente vai conseguir dar um salto de qualidade como equipe, e aí nós vamos estar mais próximos do nosso objetivo, que são as vitórias. Para finalizar, 2 aspectos que o Juventude vem pecando desde o começo do campeonato. A primeira relação é o Juventude é o segundo time que mais realiza cruzamentos no Campeonato Brasileiro. O que está faltando nesse aspecto? Talvez um maior preenchimento da área, daqui a pouco o centroavante se posicionar numa posição mais favorável, buscando o lateral adversário. E outra questão dentro disso é a bola parada. O Juventude, tu acredita que carece de um bom batedor de bola parada para que possa criar mais oportunidades, ou é mais a questão da movimentação dentro da área mesmo? É um pouco das duas, né? É claro que a batida ela é importantíssima, a gente tem atletas que têm essa capacidade de bola parada. Mencionamos isso aqui também, nós tivemos 13 escanteios no jogo passado. A gente sabe que 30% dos gols aí sai com até um pouco mais de escanteio. Nós tivemos 13. Então nós temos que aproveitar melhor. Então pelo menos gerar um perigo. Nós não levamos perigo nenhum para o adversário. Então nós não aproveitamos a bola. Corrigimos ali, orientamos no intervalo, mas mesmo assim continuamos a ter os escanteios e não aproveitamos. E vocês acompanham. Então a gente tem saída curta, a gente tem saída de bola batida com o pé aberto, com o pé fechado. E isso também traz um pouco de insegurança. Porque, vamos lá, se um determinado atleta, num dia do jogo, ele não está com a batida boa, que o outro bata, porque é treinado o outro bater. Então essa insegurança também para o outro, ele fala, puta, esse aqui foi lá, você vê, em momento algum foi lá tirar, não, deixa que eu vou bater essa aqui, então vamos bater com ela, vamos mover a bola, vamos fazer 2 tempos, vamos fazer 3 tempos. Então nós temos batida fechada, batida aberta, bola de 2 tempos, bola de 3 tempos, então escolha. Então, se não está encaixando nisso aqui, mas é aquilo que a gente volta a falar. Ele vai fazer o básico. Ele está receoso. Ele não está fazendo os movimentos naturalmente. Então, ele vai para o simples. Ele vai para a proteção. E aquilo que está protegendo não é suficiente para a gente machucar o adversário e vencer a partida.
Então, isso tem nos tirado o sono, a gente tem trabalhado, e a questão também das bolas alçadas na área. Você não pode chegar simplesmente no fundo ou num terço, fazer uma bola, vou jogar dentro da área. Não, tem mecanismo de treinamento, a gente tem ali, chegando em um determinado momento, é uma bola rápida, tem as marcações de campo, avançou um pouco mais, é uma bola de segundo pau, um pouco aqui menos, é uma bola de primeiro, é uma virada de pé, para os meio-campistas chegarem finalizando, ou um próprio atacante fazer um movimento de atacar um espaço e já voltar para desvencilhar do seu oponente e ter uma situação mais real de finalização. Então isso é treinado, isso é pedido para a gente chegar no mínimo com 3 dentro da área, porque aumenta a nossa possibilidade de gol, um no pênalti, um no primeiro, outro no segundo, para preencher esses espaços. Então isso também é treinado, é elaborado, mas isso vem somente com trabalho. Todos os dias eu procuro fazer, eu acredito muito nos complementos, ou pós-jogo, ou pós-treino, ou dentro do treinamento mesmo, que a gente está sempre criando treinamentos para que o cara... Eu não posso cobrar um lateral direito ou um lateral esquerdo se eu nunca treino ele cruzamento. Se eu nunca treino ele cruzar aquilo que eu falei, uma bola rápida, uma bola de primeiro pau, uma virada de pé, uma bola de segundo pau. Se eu nunca treino, como que eu vou cobrar ele? Então, por isso que toda sessão de treinamentos nossa, a gente coloca, insere essas ideias. A mesma coisa o atacante, finalizar de direita, de esquerda, cabeceio, o zagueiro, a mesma coisa. Ter os gestuais, senão o volante, o zagueiro, uma bola média, uma bola longa. Se eu não treino, como que eu vou cobrar? Então, por isso que eu acredito muito nos fundamentos técnicos primários, que é isso que vai fluir o jogo, é dominar bem, passar bem e ter o deslocamento. E os refinos de acabamento que vão nisso. É num cruzamento, é numa finalização, é num cabeceio. Então, por isso que eu acredito, a gente trabalha. Claro que demanda tempo, da noite para o dia que você conquista isso. Muita gente não acredita ou não faz isso, mas cada um tem a sua maneira no futebol de enxergar. Eu enxergo desse jeito e acredito que isso traz resultados. Então, é em cima disso que a gente vai aperfeiçoando e para a gente poder estar melhorando. E aqui nós melhoramos, desde que nós chegamos. Número de finalizações, a gente aumentou para 3, 4, e número de finalizações de dentro da área. Dentro da área é onde sai a maioria dos gols. Então, nós aumentamos esse índice. Só que, contra isso, nós diminuímos o número de gols nossos. Então, trabalhando. Nós precisamos ser um pouco mais eficientes, ter uma tranquilidade maior de acabamento ali para a gente finalizar as jogadas e com esse número que foi elevado, a gente trazer um maior número de gol que, consequentemente, você está mais próximo de vencer seu adversário.